Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Chegamos ao final do nosso trimestre. Durante todo esse terceiro trimestre de 2018, estudamos sobre os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O título da nossa lição foi Adoração, Santidade e Serviço. Então nós aprendemos durante todo esse trimestre sobre os princípios do culto levítico, a expressão cultica de Levítico. Aprendemos sobre os ministros do altar de Deus. Aprendemos sobre a função sacerdotal, sobre santidade. Aprendemos sobre a doutrina do culto levítico. Aprendemos sobre Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante de Deus. Aprendemos sobre a sobriedade que o obreiro de Deus precisa ter. Aprendemos sobre Jesus como nosso holocausto perfeito, ofertas pacíficas, que eram a maior expressão de oferta no Antigo Testamento, porque falavam de comunhão. Aprendemos sobre a luz do candelabro, aprendemos sobre os pães da mesa, os pães da proposição, aprendemos sobre as orações do altar de incenso. Enfim, nós tivemos um verdadeiro seminário sobre o livro de Levítico. Aprendemos que o livro de Levítico é o livro onde Deus trata com a tribo sacerdotal e é o livro onde Deus dá princípios culticos que são aplicados na nossa vida hoje e serão aplicados em toda a vida da igreja ao longo da história da humanidade. Nessa lição de número 14, que é a nossa última lição, a lição do dia 30 de setembro de 2018, nós estudaremos sobre entre a Páscoa e o Pentecostes. Nós vamos perceber que essas duas festas eram festas fundamentais. Primeiro, a festa da Páscoa, porque inaugurava realmente o ano novo, era a primeira festa do ano. E era uma festa de passagem, era uma festa que lembrava tudo aquilo que sofreram os antepassados do povo judeu. E a festa de Pentecostes tinha sua importância porque era chamada também de festa das primícias, onde os judeus apresentavam os primeiros frutos da terra, em gratidão a Deus pela provisão de Deus, pela lavoura, por aquilo que Deus tinha dado ao seu povo. E nós vamos perceber por que o comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade, que com muita propriedade comentou as lições desse trimestre, porque ele fala entre a Páscoa e o Pentecostes, porque Jesus esteve ali, entre a Páscoa, onde ele instituiu a última Páscoa, onde ele instituiu a ceia, e ele foi assunto ao céu antes do Pentecostes. E a igreja passou entre a Páscoa e o Pentecostes por um período muito significante. Os discípulos passaram por um período muito significativo para a sua vida, onde eles puderam experimentar algumas transformações que foram fundamentais para o crescimento do reino de Deus, para a propagação do evangelho, sobretudo para principiar, para estartar a missão da igreja na terra. Nós vamos entender isso nessa lição de hoje. O texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 1 e o versículo 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Verdade prática, sem a Páscoa não há Pentecostes. Por que não há? Porque a palavra Pentecostes vem de penta, 50 dias depois da Páscoa. Então, se não houvesse a Páscoa, não teria o Pentecostes. E sem o Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Por quê? Porque a Páscoa é uma festa celebrada em família e depois o Pentecoste é uma festa de famílias. Nós vamos tratar disso no final da nossa aula. Então, sem a Páscoa, sem o Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Ponto central da lição. Somente a redenção em Jesus Cristo traz o derramamento do Espírito Santo. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral, conscientizar que sem a Páscoa não há Pentecostes. E sem Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Objetivos específicos. Primeiro, mostrar que Cristo é a nossa Páscoa.
Segundo, reconhecer a importância do Pentecostes, a festa das primícias. E terceiro, explicar o significado do dia de Pentecostes. Leitura bíblica em classe. Está em Êxodo capítulo 34, versículos 18 a 29. O texto nos diz o seguinte: a festa dos pães asmos guardarás 7 dias, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo e da festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do teu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. Escreve. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Meus queridos, no texto da leitura bíblica em classe, Deus está ordenando, determinando como deveria ser a festa da Páscoa, no nosso caso aqui de estudo dessa lição de hoje, e também a festa do Pentecostes. Eu falo que Deus sempre foi um Deus festivo, um Deus que instituiu festas durante o ano inteiro, porque Ele queria o seu povo celebrando, comemorando. A festa serve de celebração e de comemoração. Como nós já falamos, a festa da Páscoa, muito importante, e a festa das primícias também, muito importante para o povo judeu. É sobre isso que vamos falar nesta lição. Primeiro ponto, Cristo, nossa Páscoa. A definição de Páscoa, a palavra Páscoa, vem do termo hebraico Pessa, que quer dizer passagem. Deus instituiu a Páscoa, e é interessante que eles não celebraram a Páscoa depois de saírem do Egito. Eles celebraram a Páscoa ainda no Egito. A celebração da Páscoa falava desta passagem, não é? Da saída do Egito. E Deus instituiu isso para que isso ficasse como estatuto perpétuo, memória perpétua para o povo de Israel. Mas a primeira Páscoa eles celebraram por fé, porque eles estão celebrando a Páscoa, estão celebrando a passagem, a saída do Egito, mesmo antes de ter saído. Isso nos ensina, a Páscoa nos ensina, que tudo que nós fazemos por fé. Cristo é a nossa Páscoa. E nós cremos em Cristo por fé. Tudo que nós fazemos tem que ser motivado pela fé. Segundo parágrafo, a cerimônia pascual. No capítulo 12 de Êxodo, Deus detalha como essa cerimônia seria. Então eles comeriam um cordeiro assado no fogo. Eles não podiam deixar nada para o outro dia, como diz a leitura bíblica em classe, o texto que nós lemos. Eles comeriam o cordeiro em família.
Se a família fosse pequena para comer um cordeiro sozinha, eles chamavam outra família para se agregar àquela para comer o cordeiro. Eles comiam ervas amargas e pães sem fermento. Eles comeram a primeira Páscoa com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés e prontos para a partida. Prontos para a partida. A Páscoa foi uma cerimônia instituída por Deus, celebrada em família, para que o povo de Israel compreendesse que toda esta passagem, que esta libertação começa no ambiente familiar. Este é o projeto de Deus para a nossa família. E isso aí estava se cumprindo o que Moisés disse a Faraó quando o Faraó propôs: não, vão ao deserto, deixa as crianças para trás aí, deixa algumas coisas. E Moisés disse: não, nada ficará aqui, nenhuma unha de um hebreu ficará no Egito, tudo sairá conosco. Então essa passagem era uma passagem da família, a família tinha que sair. Por isso esse tipo de cerimonial da Páscoa. A simbologia disso. A Páscoa simbolizava esta passagem, essa saída, essa libertação. E ela ganha vida genuína através da ceia do Senhor. Porque o Senhor instituiu a ceia na última Páscoa que ele participou com os discípulos, mostrando que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa verdadeira libertação. Aquela libertação do Egito era a libertação do jugo humano. A Páscoa instituída por Deus era simbólica, era uma sombra daquilo que viria. Através da ceia do Senhor, nós temos a verdadeira libertação. Cristo é a nossa libertação, a nossa Páscoa verdadeira. Segundo ponto, o Pentecostes, a festa das primícias. A definição, que é o primeiro parágrafo, o pastor Cláudio Honor de Andrade nos coloca que a festa de Pentecostes era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Então era a festa das primícias, a festa dos Pentecostes, festa de apresentar os primeiros frutos da terra. Era uma celebração pública, onde as pessoas saíam das suas casas e iam para Jerusalém para celebrar esta festa. Então essa é a definição da festa. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, haviam pessoas, representantes do mundo inteiro habitado, porque os judeus helênicos, os judeus que estavam espalhados no mundo, eles saíam das suas terras e celebravam a Páscoa, saía de casa e ia para Jerusalém. Dependendo da distância, tão logo acabava a celebração da Páscoa, eles já saíam de suas casas em caravanas, cruzando os desertos, as estradas. Nesse tempo, o governo romano tinha feito a abertura de muitas estradas, né? Então eles iam para Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Segundo parágrafo, o cerimonial do Pentecostes, e o pastor Cláudio Honor de Andrade nos coloca aqui em santa convocação. Todos deveriam apresentar a Deus de forma jubilosa. Israel apresentava a Deus as primícias das colheitas, e a cerimônia tinha início no exato instante em que a foice se punha a ceifar a seara. Então, era um cerimonial magnífico, onde eles, após lembrar a saída do Egito, e na verdade esta festa de Pentecostes, festa das primícias, ela completava a Páscoa. Por quê? E aí a verdade prática e o ponto central da lição é muito enfático nisso. Por que ela completava a Páscoa? Porque a Páscoa sem o Pentecostes não tem sentido, não tem significado. Porque a Páscoa era a passagem, a saída do Egito, a caminhada no deserto, comer pães levedados, ervas amargas, apontavam para isso, para esse sofrimento no deserto. Mas o povo possuiu a terra prometida, eles entraram na terra prometida. E Deus frutificou a terra.
a terra que manava leite e mel. Então, quando eles, na festa de Pentecostes, apresentavam os primeiros frutos da terra, eles estavam dando uma ideia de plenitude do projeto de Deus, ou seja, celebravam a Páscoa, a saída do Egito, a caminhada no deserto, o sofrimento da caminhada, mas celebravam também o Pentecostes, que era a entrada na terra prometida, e por isso eles apresentavam os primeiros frutos da terra, mostrando a fidelidade de Deus para com eles, ou seja, Deus os colocou na terra, a consumação do projeto de Deus para eles. Então o Pentecoste dá um significado muito grande para a Páscoa. Tá, eles foram, se não tivesse o Pentecoste, a gente pensaria através da Páscoa. Beleza, eles foram libertos do Egito. Mas e aí? Ficaram no deserto, caminhando a vida inteira e por isso tem que comer pães levedados e ervas amargas? Aí veio o Pentecoste e diz, não, eles não ficaram só no deserto. Eles entraram na terra prometida e Deus os colocou numa terra que mana leite e mel. Olha aí os frutos que eles estão apresentando. Então, o Pentecostes dá um significado real para a Páscoa. A simbologia do Pentecostes, de acordo com o pastor Cláudio de Andrade aqui, o Pentecoste tipifica as almas que nós apresentamos a Deus. Na minha visão, não somente isso. O Pentecoste tipifica o cumprimento da promessa de Deus para Israel, a provisão de Deus na terra. O maná, se a gente estudar a história de Israel, a gente vai perceber que o maná caiu para o povo comer, aí eles entraram na terra, o maná continuou caindo. No dia que eles colheram o fruto da terra, o maná cessou. Ou seja, o Pentecostes tipifica o cumprimento da promessa de Deus. A promessa de Deus lá em Joel capítulo 2, de derramar do seu espírito sobre toda a carne, ela tem o seu cumprimento inicial em Pentecostes. E, aliás, este foi o discurso de Pedro. Então, Pentecostes não fala, é lógico, fala de almas também. Pastor Claudio não está equivocado. Fala de almas, de colheita, né? E a nossa colheita espiritual são almas, nós sabemos disso. Mas o Pentecostes fala, sobretudo, do cumprimento da promessa de Deus. O que é isso? Eles estão oferecendo o fruto da terra, mostrando que Deus cumpriu a promessa ao tirá-los do Egito, caminhar com eles no deserto e introduzir na terra. E nós estamos também percebendo que este cumprimento dessa promessa foi o derramamento do Espírito, veio no Pentecoste. Então, o cumprimento inicial de Joel capítulo 2 começa onde? No Pentecostes, ok? Terceiro ponto da nossa lição, o dia de Pentecostes. Primeiro parágrafo, Cristo, o Cordeiro Pascual. Então, o Senhor Jesus foi crucificado durante a Páscoa, ressuscitou ao terceiro dia, andou com os discípulos cerca de 40 dias e aproximadamente 10 dias depois aconteceu o derramamento do Espírito no Pentecostes. Então, Jesus é a primícia dos que estavam mortos. Por que Jesus é a primícia dos que ressuscitaram? Outras pessoas ressuscitaram antes de Cristo? Sim, sem dúvida. Mas ninguém ressuscitou como ele, aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Então, ele é a primícia dos que dormem. Jesus é o Cordeiro Pascual, foi morto na Páscoa, mas para tirar o pecado do mundo inteiro, para reunir agora uma grande família. Lembra que eu disse que na Páscoa o cordeiro tinha que ser comido em família? Jesus, ao ser morto na Páscoa, está reunindo agora a grande família de Deus. E a Bíblia diz que fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então somos a família de Deus. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o Pentecoste do Espírito Santo. Por que o derramamento do Espírito veio no dia de Pentecostes? E daí vem o termo pentecostal. Estrategicamente falando, e eu falo que isso é uma palavra muito pobre para Deus, mas é um termo humano que nós temos, no dia de Pentecostes estavam reunidos em Jerusalém gente do mundo inteiro. Então, de forma estratégica, Deus derramou o Espírito como revestimento de poder, tá? A questão do derramamento do Espírito para habitar dentro dos discípulos é outra situação. Mas Deus derramou o Espírito como revestimento de poder justamente nesse dia, porque ali estavam pessoas do mundo inteiro, representantes do mundo inteiro. Desta forma, a igreja teve visibilidade. Quando nós estudamos sobre a igreja, nós aprendemos que a igreja foi criada na eternidade, ela é um projeto de Deus na eternidade. Ela foi fundada por Jesus, mas ela foi inaugurada no dia de Pentecostes.
No dia de Pentecostes, a igreja teve visibilidade. A partir daquele dia, o mundo inteiro começou a saber que havia um povo diferente na terra. Então foi a inauguração da igreja. E esse Pentecoste, essa festa de Pentecostes, ficou conhecida como Pentecoste do Espírito Santo, porque o Espírito Santo revestiu de poder a igreja para a obra evangelizadora. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. As primícias da igreja cristã. Como retratou o pastor Cláudio Honor de Andrade aqui, comentarista da nossa lição, tendo em vista que essa colheita da festa de Pentecostes, dos primeiros frutos que eram apresentados, tem a ver também com almas, nesse dia de Pentecostes se converteram quase 3.000 pessoas. E ele vai chamar isso aqui das primícias da igreja. Já que eles estavam apresentando os primeiros frutos, ali estavam agora se convertendo as primeiras almas, as primeiras pessoas que iriam compor a igreja de Cristo no mundo inteiro. Porque as pessoas saíram dali convertidas, voltaram para suas casas, para suas cidades, para os seus países, e onde elas chegaram, elas anunciaram o evangelho do Senhor Jesus, dando início então à igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, espalhada no mundo inteiro. Muito bem, queridos, algumas considerações que nós julgamos importantes. Primeira consideração, a Páscoa fala da passagem de forma reflexiva, a consciência da conversão. Então a Páscoa era isso, era a festa celebrada em família, dentro de casa, cerimonial, mais reflexiva, introspectiva. Então a Páscoa fala desta passagem de forma reflexiva, nós aplicamos isso como a nossa conversão de forma reflexiva, a consciência da conversão, saber que Jesus Cristo agora mora em mim, saber que o povo pensava agora nós não estamos mais no Egito, nós temos uma nova vida, nós celebramos a Deus porque somos livres, somos libertos. Isso é um sentimento que todos nós precisamos ter como crente. Jesus nos libertou, hoje nós somos livres, libertos do poder do pecado. Somos livres para servir ao reino de Deus. Então essa consciência introspectiva, reflexiva. O Pentecoste fala de uma celebração coletiva, a reunião dos filhos de Deus para se alegrar pela certeza do Cristo vivo. Veja que no Pentecostes os discípulos não estão tristes, cabisbaixos mais, porque Jesus já havia ressuscitado, eles tinham visto Jesus, eles sabiam disso. Então o Pentecostes tem essa ideia de coletividade. É a igreja que se reúne para adorar a Deus, para bendizer o seu nome. No Pentecostes é uma festa espontânea, as pessoas estão apresentando os primeiros frutos da terra, estão se alegrando, com certeza comiam um dos frutos dos outros, conheciam frutos novos. O Pentecostes, a Páscoa é aquela festa introspectiva, o Pentecostes é uma festa mais expansiva. Isso nos mostra que na Páscoa nós temos a ideia da conversão, onde nós refletimos sobre isso, Jesus nos transforma. Mas no Pentecostes nós já temos a ideia da expansão do reino de Deus, onde nós saímos para pregar o evangelho, para pregar a palavra, para apresentar os frutos ao Senhor. O Pentecostes é o lugar de frutificar, é o lugar de mostrar que Deus está com a igreja, que a igreja está crescendo. E a Bíblia diz que as pessoas que ali estavam ouviram aqueles judeus falar, cada um na sua própria língua, e anunciando as grandezas de Deus. Isso é Pentecostes. Então a igreja está entre a Páscoa e o Pentecoste. Ela celebra a ceia, lembrando-se da Páscoa, lembrando-se disso, dessa passagem, do corpo e do sangue de Cristo, da remissão do Calvário. Isso é introspectivo. Mas a igreja está vivendo também o Pentecostes, porque ela prega o evangelho, ela apresenta os frutos que o Senhor deu. Então, por isso essa lição tem um título muito próprio, Entre a Páscoa e o Pentecostes. A igreja está entre a Páscoa e o Pentecostes. Terceira consideração importante. A Páscoa é o advento do Cristo. O Pentecoste é o advento do Espírito. Que coisa linda. O Senhor disse isso ao meu coração estudando esta lição. A Páscoa é o advento de Cristo. É Cristo que rasga o seu corpo. É Cristo que dá-nos o seu sangue. É a ceia do Senhor. Isso é o advento de Cristo. Mas o Pentecoste é o advento do Espírito, da alegria, da festa, que produz almas,
que produz gente convencida pelo poder do Evangelho, pela pregação do Evangelho. A igreja tem que viver tanto o advento de Cristo quanto o advento do Espírito, porque o advento de Cristo é quando nós entendemos que Jesus disse através da ceia do Senhor: fazer isso todas as vezes que beberdes ou que comerdes em memória de mim. O advento do Espírito, nós vivemos a dispensação do Espírito. Outra coisa, a Páscoa é a reunião em família. E nós precisamos disso, cuidar da nossa casa, da nossa família. Mas o Pentecoste é a reunião de famílias. É onde nós vamos para o templo, vamos adorar a Deus, famílias reunidas ali, o povo de Deus reunido. A igreja vive isso. A igreja vive tanto reunião em família, como reunião de família. A igreja realmente está entre a Páscoa e o Pentecostes. Esse é o nosso objetivo e é assim que nós vamos caminhar até chegar nas mansões celestiais. Meus queridos, chegamos ao final do nosso trimestre. Eu quero crer que durante esse trimestre o Senhor falou no seu coração, trabalhou na sua vida. Eu quero crer que durante esse trimestre nós aprendemos a cultuar a Deus melhor, a prestar a Deus um culto inteligente, racional, mas sobretudo prestar a Deus um culto com a nossa alma, de uma entrega plena, genuína. Esse foi o propósito desse trimestre, nos ensinar, nos dar princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Que esses princípios de Deus para a sua igreja em Levítico sejam uma realidade na nossa vida. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Através desses cultos que nós celebramos, através da ação de Deus na nossa vida, nós podemos ser purificados, limpos pela palavra de Deus. É o significado do que foi a capa da nossa lição de escola dominical, da nossa revista de escola dominical. As mãos sendo limpas, sendo lavadas, purificadas pela palavra de Deus, pelo serviço que nós prestamos, e assim, com toda certeza, nós viveremos um serviço de adoração, de santidade, uma vida de adoração, de santidade e de serviço ao reino de Deus, porque este é o nosso propósito. Quando nós adoramos, nós reconhecemos a grandeza de Deus, reconhecemos a sua divindade, a sua autoridade sobre a nossa vida. Quando nós nos santificamos, nós nos aproximamos dele, nós buscamos a sua presença, nós queremos o Senhor. Não há como se aproximar de Deus sem a santificação, porque a santificação é que nos faz ser parecidos com ele. A santificação é a restauração da imagem e semelhança de Deus em nós, e este é o brado de Levítico. Levítico é um livro de santidade, é Deus dizendo para a igreja: sede santo, porque eu também sou santo. E o serviço, quando nós o servimos, nós nos envolvemos com aquilo que é também o desejo dele. Trabalhamos em prol do crescimento do reino, da expansão do reino. A vida cristã é uma vida de adoração, de santidade e de serviço, com mãos limpas, sendo purificados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco durante esse trimestre. Obrigado pela sua participação conosco nas nossas aulas, divulgando as nossas aulas. Você participa divulgando as nossas aulas, porque a Academia de Pregadores tem o objetivo de contribuir com o reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui, para prestar um serviço. Uma vez que adoramos, uma vez que santificamos a nossa vida, isto resulta num serviço que nós prestamos ao reino de Deus. Deus te abençoe. Receba o grande abraço da Academia de Pregadores, do pastor Anderson Silva, sabendo que estamos sempre dispostos a servir ao povo de Deus, à igreja do Senhor e ao seu reino. Deus te abençoe, um grande abraço. Na semana que vem iniciaremos um novo trimestre e eu tenho certeza que será de grande bênção de Deus para a sua vida. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como
Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.